profecia se cumpriu. Quando a gente fala profecia, diz respeito e nós já colocamos assim de pronto na cabeça, é alguma coisa ligada ao futuro, é alguma coisa que vai acontecer, é aquilo que vai... Normalmente é isso. E na palavra de Deus existem inúmeras, incontáveis profecias. Mas nós vamos falar de 3. Eu combinei com vocês de não passar o versículo, porque assim você lê o capítulo todo e aprende. A palavra de Deus você precisa ler toda ela, não de pedacinhos. A profecia escrita por Isaías, em Isaías 53, mais ou menos 700, 600 anos antes de Cristo, fala assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Essa profecia escrita 700 anos antes de Cristo, você vai achar o cumprimento dela lá em Mateus 27. Fala assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. O que Isaías havia escrito centenas de anos atrás foi cumprido, a palavra registrada, a palavra que estava anotada, a palavra foi cumprida dessa profecia. Porque o Senhor Jesus, quando estava crucificado, um ladrão à direita, um à esquerda, como foi dito pelo profeta. No mesmo Isaías 53, você lê todo ele, é um capítulo extraordinário. Fala assim: e puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Você vai achar também em Mateus 27. E vinda a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Novamente, o que foi registrado, o que foi escrito, o que o profeta homem escreveu, aconteceu. A profecia se cumpriu. Nós vimos a crucificação, o sepultamento, e falta o mais extraordinário de todos e a mais extraordinária das profecias. Aí Davi escreveu mais ou menos 900 ou 1000 anos antes de Cristo. Salmo 16 fala assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quando você vê na Bíblia essa palavra, corrupção, ela se refere muito à deterioração física, tá? Você vai ver o cumprimento dessa palavra em Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E vai adiante de vós para... E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-la aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma profecia, escrita, registrada por homem, inspirada, usada. O Senhor, Ele cumpriu a profecia. Então, a profecia se cumpriu. O que eu quero que nós prestemos atenção hoje é assim: essas palavras, ainda que escrita por servos de Deus, ainda que escrita por profetas de Deus, ainda que escrita por inspiração do Senhor, foram registradas porque o homem registrou e Deus cumpriu como estava escrito. Deus cumpriu a profecia como estava. E aí, eu quero que você preste atenção agora. Lá em João 14, tem um registro extraordinário. Não é de um profeta, é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor. E lá em João 14 fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Prestou atenção? O que eu quero que você pense é assim: se a profecia escrita por um profeta, por um servo de Deus, o Senhor cumpriu, o que vai acontecer da palavra do próprio Senhor? Foi Ele que deu essa promessa, não é nem profecia, é uma promessa, é uma afirmação, é um querer de Deus. Onde Ele está, onde o Senhor estiver, Ele nos quer com Ele. Se as profecias foram cumpridas, a palavra do Senhor que veio do próprio Senhor, o que vai acontecer então? O que eu quero que você pense e tenha inspiração é: o mundo pode parecer terrível, a situação pode parecer desesperadora, tudo pode parecer ruim, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Ele falou que Ele volta para nos buscar, e Ele volta. Ele volta para buscar. O que nós temos que lembrar é que alguns vão mais cedo, outros vão todos juntos, mas o Senhor sempre vai cumprir a palavra dEle. Ele cumpriu as profecias que foram escritas, e Ele vai cumprir o que Ele próprio falou. Isso não tenha dúvida. Jamais duvide da palavra do Senhor, jamais duvide das profecias que há na Bíblia, e muito menos da palavra que o próprio Senhor colocar. Nunca duvide. Por isso que eu insisto, eu falo: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia. Você vai ver o que o Senhor Jesus tem falado para você e para todos nós. Amém?